você contasse um pouquinho da sua história, até dar um testemunho de quem é Fabiola, essa adoradora escolhida do Senhor. Bom, como diz o pastor Lilo, realmente, muitos jovens hoje em dia, a gente tem que ter consciência que eles procuram as coisas do mundo, certo? Eles procuram curtir muitas das vezes, são muitas das vezes influenciados sim, porque o inimigo ele coloca no pensamento do jovem que por ele ser jovem, ele tem que aproveitar este mundo, já é muito cedo para ele servir ao Senhor, só que a gente tem que entender, nós que somos adoradores do Senhor, a gente tem que entender que isso é mentira de Satanás, porque tudo que ele diz é mentira. Não importa o que ele fala, tudo é mentira. A gente tem que entender que por a gente ser jovem, é uma novidade para os grandes, porque muitas das vezes Deus usa jovem para pregar, para ministrar, para louvar, para tocar. O Senhor muitas das vezes usa os jovens para poder abençoar a vida de outras pessoas, coisas que muitos grandes, muitos adultos não fariam. Então, para muitos adultos, eles vacuam, eles não querem fazer a vontade do Senhor. Então Deus levanta os jovens, as crianças de menor de idade. É assim que o Senhor é. E bom, começando um pouco do meu testemunho aqui da minha vida, já quero começar a dizer que não nasci em berço evangélico. Bom, é uma bênção para quem nasce, eu admiro muito, mas no meu caso não foi assim. Desde pequena, eu sempre quis entender o real motivo de eu poder estar aqui. Desde pequena, eu sempre quis entender o meu propósito. E então, eu criava expectativas, eu ficava pensando, qual é o meu propósito aqui nesta terra, né? Uma pergunta onde muitas pessoas dizem para si mesmo, qual é o meu propósito aqui? Eu quero dizer para você que até hoje não sabe o teu propósito, saiba que o Senhor, Ele te criou Ele tem um propósito, que é para espalhar a palavra dEle. O seu propósito nessa terra é para que o Senhor te use, para que você seja salvo. Pois a gente não nasceu para perder, muito menos para morrer. Como no livro de Gênesis, Adão e Eva, o Senhor os criou para poder viver. Mas eu não nasci em berço evangélico. Eu comecei a ir para a igreja, numa igreja primitiva, junto com a minha mãe. Foi a primeira igreja em que eu comecei a congregar. E eu tinha uns 4 a 8 anos, se eu não me engano. Nova, criança ainda. Só que depois a gente mudou de evangelho, mudamos de casa. E fomos para uma outra igreja, que fica no Archila. A gente foi para uma outra igreja e eu entrei ali, eu me inspirei nas meninas que eu vi dançando ali na frente do púlpito, no altar. Então eu olhava aquilo e falava, como deve ser a sensação, né, de dançar, de poder sentir a presença de Deus. Ali o Senhor já foi colocando algo na minha mente. E isso foi me influenciando cada vez mais. Então, quando eu entrei quando comecei a congregar naquela igreja, eu pedi para poder entrar no grupo, poder começar. Eu acredito que muitas pessoas olham para mim e pensam que eu comecei sozinha, mas eu não comecei, eu comecei em grupo. Eu comecei no ministério junto com outras meninas. E ali tinham umas 5 meninas, só que com o tempo foi saindo. Mas eu continuei firme na presença de Deus. Ali então, eu não sabia o real motivo de eu viver. Eu tinha aquele vazio, sabe? Onde muitas pessoas têm, lá no fundo, tem um vazio. Até que então passou mais ou menos 1 ano e meio. Ali no final de dezembro de 2019, eu tenho a mente ainda que no final de dezembro de 2019, ali eu fui conhecendo Jesus. Porque ali na minha casa, onde que eu morava, eu começava a ver alguns vídeos, apenas abri o celular e apareceu um vídeo, 5 mentiras que Satanás conta às pessoas. Então ali, aquilo me pegou a curiosidade. E para quem não sabe, foi assim que eu acabei me convertendo, através de um vídeo. Para vocês terem noção, um vídeo, um louvor, uma pregação, uma música que é inspirada por Deus, pode tocar muitas almas, muitas pessoas. E até mesmo esse programa pode estar te alcançando e tocando ao seu coração. Ali então eu vi no celular,
eu senti curiosidade, vi naquele vídeo. Ali então eu queria uma intimidade maior com Jesus. Eu queria conhecer quem era esse Jesus. Eu queria orar, eu queria conhecer mais Ele, ter Ele na minha vida, servir Ele fielmente, assim como muitas pessoas da igreja que eu vejo. Então ali eu comecei a orar, pedindo a Deus para que me revelasse quem Ele era, para que Jesus entrasse na minha vida. E conforme o tempo eu fui orando, foi tirando aquela vergonha, porque muitos que olham para mim hoje em dia pensam que eu não tenho vergonha, mas assim como todo ser humano, a gente sempre começa o evangelho com vergonha, preso, com vergonha de assumir o evangelho, com medo de assumir Jesus nas nossas vidas. Só que ali então eu falei, não, eu vou assumir Jesus na minha vida, eu vou aceitar Ele, eu vou me batizar, eu vou descer as águas, eu vou ser batizada com o Espírito Santo. E ali então na igreja que eu congregava, eu pedi para ser batizada. Me batizei, continuei firme na presença de Deus. Só que isso foi uns 2 anos atrás. E para muita gente que se batiza, começa a ter uma intimidade maior com Deus. A vida muda realmente porque Jesus entrou na sua vida. E a minha não foi diferente, a minha vida mudou totalmente. Eu afirmo mais uma vez que quando Jesus entra nas nossas vidas, tudo muda. Tudo muda, não importa. O passado ficou para trás. Agora você é uma nova criatura. Segue em frente e continua. Não desista, porque agora você está com Jesus. Então eu fui criando essa coragem, essa intimidade maior com o Senhor. Só que para muitas pessoas que se batizam, realmente não estão firmes, não estão com aquele tamanho de intimidade com o Senhor. E comigo não foi diferente. Eu me batizei, mas ainda fiquei presa em algumas coisas do passado. Só agora que eu estou conseguindo criar uma intimidade maior com o Senhor. E aí então, no ano de 2021, foi inaugurada uma nova igreja, que é a igreja onde eu congrego agora, no mês de maio. E foi ali então que eu mudei de igreja, mudei até mesmo de ministério. Só que eu tinha falado pro Senhor, Senhor, e agora, se eu sair daquela igreja e vir para essa? É que eu dançava em grupo, mas agora eu vou ter que dançar sozinha? Ali então o Senhor ajuntou eu e mais uma menina para dançar, porque ela também tinha saído, veio congregar conosco. E a gente fez um grupo, só nós duas, praticamente uma dupla. Então ali não durou muito tempo, a gente desfez, né? Porque tem que ter muita oração para algo dar certo. E então ali eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero parar de louvar o Senhor. Por mais que eu não esteja ninguém ao meu lado para louvar comigo, porque eu sou muito tímida, eu não consigo dançar sozinha. Mas o Senhor colocou um nome do meu ministério que hoje em dia que é Escolhida do Senhor. Ele falou, você vai me louvar. Você vai adorar eu, mesmo que esteja sozinha, por mais que você pense que está sozinha. Mas eu estou contigo, eu estou dançando junto contigo, eu estou ao teu lado e eu vou te levantar, vou te levar para lugares que você nunca imaginou. E foi essa promessa de Deus na minha vida. Então eu continuei o meu evangelho, comecei sozinha, firmando na presença de Deus. E ali, igrejas e congregações começaram a me chamar, fazer convite. E é por esse motivo que até aqui eu cheguei. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje, porque o Senhor me sustentou, Ele me deu força para continuar. Porque se dependesse de mim, eu já teria terminado esse ministério. Quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes eu já pensei em acabar com esse ministério, porque eu já não queria mais, pensei que isso não era para mim. Mas o Senhor, quando Ele levanta alguém, é porque Ele tem propósito. Quando o Senhor, Ele fala, Ele promete, é porque Ele tem propósito. Então, Ele tem um propósito na minha vida, se eu estou aqui. E é assim meu testemunho. Desde criança eu comecei com a minha mãe, depois fui para mudei de igreja, depois mudei para outra. E da igreja antiga que eu congregava, eu comecei a dança. E até hoje eu estou firmada, por mais que eu esteja sozinha, mas hoje eu estou na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Confesso que estou aqui assim arrepiado pela presença de Deus, pela unção que o Espírito Santo tem derramado sobre a vida desta jovem, da adoradora Fabíola, escolhida do Senhor. Olha só como Deus trabalha através do Espírito Santo na vida
de um jovem, né? E aqui está um testemunho na qual já desde novinha, aliás, ela ainda é muito nova, né? O Espírito Santo tem trabalhado na vida dela e, como ela falou, muitas vezes dá vontade de parar, de desistir, mas o Espírito Santo vem e mostra que é Ele que realmente nos conduz, e contra chamado não há argumento.